Olá pessoal, olá educadoras, olá educadores, sejam todos muito bem-vindos à maior rede de educadores da América Latina. Isso mesmo, que bom que você faz parte da rede pedagógica. Abraço aqui ó para Kina Amanda, para Érica Underline Bezerra, para Cristiane Oliveira BJ. Deve ser de beijo, né? Grande abraço para vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão acadêmica, ao vivo e com muita vida. Hoje nós temos aqui a professora doutora Rafaela Marques. Gente, uma grande referência, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muita bagagem, experiência em sala de aula com alfabetização, experiência com curso superior, com formação de professores, uma professora completa para você que gosta, para você que pratica a alfabetização. Já vamos aqui procurando a professora Rafaela Marques, ela vai comentar aqui na live e nós vamos introduzi-la. Gente, olha, mais cedo aqui tivemos um minicurso com a professora Maria Alice Junqueira. Você que perdeu pode ainda recuperar esse conteúdo que fica salvo aqui no Instagram, no YouTube e também no Facebook da Rede Pedagógica. Você que está entrando e que não sabe ainda o que está acontecendo, esta é a 9ª semana Rede Pedagógica, que é um evento gratuito de formação continuada para educação. 9 edições deste evento. Gente, olha só, nós já estamos aqui introduzindo a professora Rafaela Marques. Pronto, já está aí. Boa noite, professora Rafaela. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Estou escutando perfeitamente bem. Eu acho também bom. que os seguidores também estão escutando. E eu dizia aqui, viu, Rafaela, que essa formação é grátis. Já são 9 edições com essa daqui. Já, olha só, mais de 400 mil professores já se inscreveram na Semana Rede Pedagógica. O evento começou em 2020 e vem crescendo bastante, com alcance imenso. Nós temos muito orgulho de termos aqui professores de escolas públicas, professores de escolas particulares, pais, famílias, acadêmicos de pedagogia e também muitas outras pessoas que têm interesse em educação. Gente, para se inscrever na Semana Rede Pedagógica, você pode ir no site www.redepedagogica.com.br. Lá tem os links para você se inscrever e participar dessa formação, porque é gostoso demais aprender e ainda mais aprender em rede. E ainda mais aprender com a professora Rafaela Marques. Ei, Rafaela, tudo bem com você? Tudo jóia, graças a Deus, tá? Tudo bem. Começamos um novo ano, né? Se Deus quiser, esse ano ainda vai ser melhor do que o ano anterior e tá tudo tranquilo. Tava com saudades dessa interação, tem tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas foi por uma ótima causa. Muito legal. Rafaela, eu vou dizer uma coisa. Olha, uma das primeiras pessoas, um dos primeiros professores que falaram em acolhimento aqui na Semana Rede Pedagógica foi quem? Foi você, viu, Rafaela? Eu lembro da nossa conversa. Foi muito bacana, né, Rafaela? Então, gente, olha, é muita técnica aqui. A professora Rafaela navega bem com técnicas, com teoria, com prática. Então, aproveitem bem a presença dela aqui nesta atividade acadêmica da 9ª semana Rede Pedagógica. Eu já quero lhe perguntar isso, viu, Rafaela? O que tem a ver acolhimento com alfabetização? Nossa, tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa que os aspectos cognitivos que estão envolvidos, né, na alfabetização, como a memória, como o movimento, né, e vários outros aspectos, eles estão altamente linkados com os aspectos socioemocionais, a gente percebe o quanto o acolhimento é importante, né? Para a criança ser alfabetizada, a idade da alfabetização, né, é uma idade privilegiada, mas ao mesmo tempo é uma idade que é cheia de características, de particularidades.
A gente está falando de uma criança de 6 a 8 ou de 5 a 7, né? Vai depender muito aí da concepção, vai depender muito de quando essa criança vai começar a aprender. E independente desse intervalo, são crianças que são altamente emotivas, são crianças que interagem muito, né? A gente sabe que a infância é uma fase de interação tete a tete, de toque, muito intensos, né? Tanto que nesse movimento que a gente está passando, é uma faixa etária que é muito difícil a gente conseguir controlar, digamos assim, para não tocar um no outro. E essa interação, ela é essencial para a aprendizagem, né? A gente já conversou aqui um pouco sobre interação, é o meu ponto de partida, é o ponto de partida da minha tese. A gente tem Vygotsky que fala de interação criança-criança, a gente tem Piaget que fala de interação criança-conhecimento. Não tem como a gente falar de interação sem falar de aspectos socioemocionais e sem falar de acolhimento. Eu vou tratar todos esses aspectos como sinônimos. Por quê? Porque o acolhimento, embora nós percebamos como, digamos assim, sempre positivamente, muitas vezes nós somos mal acolhidos, né? Então, o acolhimento em si não implica numa conduta de uma ótima recepção ou em uma conduta de eu saber quem é o meu interlocutor e perceber o que ele precisa para ser acolhido, né? Porque a gente tem o outro lado da moeda. Por isso que quando a gente fala de acolhimento, a gente está linkando com habilidades socioemocionais que são altamente necessárias para que os aspectos cognitivos sejam desenvolvidos e a alfabetização ocorra. Então, estou tentando fazer ganchos, criar ganchos aqui para mostrar que esses aspectos estão altamente relacionados e são muito importantes, sobretudo para crianças pequenas, né, que a gente chama educação infantil, essas crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, de crianças pequenas, sabendo que a infância vai um pouco além. As crianças pequenas necessitam ser acolhidas. As crianças pequenas valorizam o toque. As crianças pequenas valorizam que nós saibamos o nome delas. O nome é essencial na alfabetização. E você saber o nome, você trocar o nome, você perguntar a história do nome, você aprender o nome, você aprender o nome do colega, são aspectos que também podem fazer parte de uma rotina de acolhimento, de uma dinâmica de acolhimento de primeiro dia de aula, e que são aspectos que são muito importantes mesmo para a alfabetização. Então, não tem como a gente desconectar esses elementos, pensando que a criança é um ser integral. Né? Aí eu sempre tô, quem vê minhas lives sabe que eu sempre tô me estendendo, né? Você pergunta uma Não, coisa, eu vou entrando, então deixa eu. não, mas olha, tá super normal, viu? Viu, Rafaela? Fique bem tranquila, tá natural, é assim que a gente quer mesmo. Gente, olha, e nós já dissemos aqui, eu já mencionei aqui, que numa live sobre alfabetização, a Rafaela trouxe a importância do acolhimento, né? Nós temos que pensar sobre isso. Nos nossos diálogos aqui, né, off the records, aqui informais, preliminares, preparatórios aqui com o professor Lino de Macedo, Rafaela, nós falávamos, conversávamos sobre a importância de um acolhimento ser inserido como teoria, na teoria, né, na metodologia e também na prática da educação, especialmente da alfabetização. Porque com essa riqueza que você mesmo já trouxe aqui, não é, do sentido de letramento não é só, não é, você dominar aspectos técnicos, não é, da língua, do vernáculo, mas é também você se inserir na sociedade, uma sociedade que se comunica, não é mesmo, Rafaela? Sim, e quando a gente pensa que o letramento envolve práticas sociais, o acolhimento, né, esse momento de interação que a gente chama de acolhimento, que é uma recepção, que é o momento em que eu encontro com o outro, conhecendo esse outro ou não, né? Quando a gente
pensa em todos esses aspectos, eles fazem parte do letramento como prática social, né? A alfabetização, a gente pensa nela, costuma pensar nela mais como o ato de aprender a ler e escrever, costuma pensar como a codificação e a decodificação, pensando no sentido mais restrito, né? Mas quando a gente vai pensar no letramento, que é a amplitude da alfabetização, que é o que envolve a alfabetização, que é, digamos, uma orientação pedagógica que é importante, o acolhimento precisa fazer parte porque ele é uma prática social, né? Ele é uma prática social, ele faz parte da nossa sociedade, né? Pelo menos da nossa sociedade ocidental, é muito comum, e é um ritual também, né? Interessante, pensando antropologicamente, como o acolhimento é um ritual. E por ser um ritual, ele também é diferente nos diversos locais em que ele ocorre. E na escola a gente tem todo início de ano esse ritual, né? Que dá aquele friozinho na barriga, até na gente que entra em sala há 15, 10, 20 anos, que a gente sonha na noite anterior, que a gente quer preparar algo diferente, que nós pensamos em dinâmicas, que nós pensamos às vezes em um lanchinho, né, em algo diferente, porque a gente sabe que aquele momento para o aluno também é bacana, para a criança também é bacana. E esse primeiro contato, ele é interessante, ele pode, com certeza, predizer muito do nosso ano, em termos de relação professor-aluno, né? Em algum momento, se houver uma quebra nesse primeiro contato, eu posso ter uma criança mais recolhida com relação à minha presença. Ah, muito legal, gente. Olha, e a professora Rafaela Marques tem um curso na rede pedagógica de literatura e letramento. Recomendo demais, né? Alfabetização e Alfabetização. letramento. Isso, alfabetização e letramento. E nesse curso, Rafaela, você começa falando de alfabetização a partir de uma concepção de criança, concepção que vai mudando ao longo do tempo. Você pode detalhar um pouco mais essa abordagem inicial que você faz no processo de alfabetização? Sim, no começo do curso, né, a minha interlocução começa a partir de o quanto é importante a gente saber que noção de criança a gente traz como professor, né? Nós percebemos a infância muitas vezes a partir da nossa relação com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos afilhados, mas a gente não consegue pensar um pouco na infância afastada desses elementos, né, de familiaridade, digamos assim. E é importante a gente perceber a infância como uma etapa da vida muito importante, uma etapa da vida que tem aspectos psicológicos próprios. E aí eu começo o curso com esse bate-papo de como a infância demorou para ser percebida, pelo menos percebida como é hoje em dia, né? Como na Idade Média as crianças eram adultos em miniatura mesmo, a gente não tinha artefatos infantis praticamente. As próprias histórias que nós conhecemos como conto de fadas, né? É, eles eram contos populares e eram, inclusive, bem pesados, não eram apropriados para crianças. E aí a gente vê que com a Revolução Industrial, com a Revolução Burguesa, as crianças começam a ocupar espaço nas casas. E tudo isso também por causa da escola, né? A escola começa a se popularizar e as crianças começam a ir para a escola. Então a gente tem elementos agora próprios para as crianças, né? E quando eu percebo a criança dessa forma, como um ser único, um ser que participa na família e na sociedade, eu não consigo pensar em uma educação mecânica, eu não consigo pensar em uma educação reprodutora, decoreba, digamos assim. Eu começo a pensar que a criança como um ser único, um ser que produz cultura, e essa cultura não é imitação do mundo adulto, é uma cultura própria, eu preciso preparar algo também próprio para ela. E eu preciso mediar alguns elementos para ela, e não, digamos assim, transmitir.
né? Aquela educação de transmissão de conhecimento. Eu vou precisar mediar, porque a criança já é dotada de uma série de habilidades e conhecimentos que muitas vezes eu não tenho em vários aspectos, né? Então, eu vou trazendo o curso com essa pegada de sempre linkar a alfabetização com o sujeito a ser alfabetizado, com o participante principal, que é a criança. Né? E a partir daí eu vou falando das práticas de linguagem, claro, vou falando dos documentos oficiais, nós temos documentos que nós precisamos seguir, vou falando de concepções de língua, a gente tem concepções de língua que também vão predizer a forma como eu alfabetizo. Se eu acredito que a língua é só para comunicação, eu vou alfabetizar de uma forma. Se eu acredito que a língua é para interação, que ela é social, eu vou alfabetizar de outra forma e eu vou aproveitar todos os elementos que o letramento me dá, vou aproveitar os gêneros textuais. E aí, tudo isso, fechando um pouco a ideia, é para mostrar que a forma como nós vamos nos concebendo como professores e como sujeitos sociais determinam, sim, a forma como nós articulamos a nossa prática pedagógica. Né? Então, para eu modificar a minha prática, primeiro eu preciso me conhecer. E essas duas perguntas para alfabetizadores são essenciais. Que noção eu tenho de criança e que noção eu tenho de língua? Gente, nós não podemos alfabetizar sem nos questionarmos o que eu entendo por língua e o que eu entendo por criança. Só aí eu vou saber em que ponto eu estou e o que eu preciso avançar. Nossa, gente, muito bacana isso que a doutora Rafaela Marques está expondo aqui nessa live acadêmica, aqui na 9ª semana Rede Pedagógica. Não é mesmo? Olha, eu estou vendo um montão de gente passando aqui, já quero também cumprimentando aqui Jailma Leopoldino, por exemplo, Marici, Ponto, Marafio. Gente, tudo que vocês falam e escrevem, nós estamos aqui vendo, a interação que vocês fazem é muito rica e é muito importante. Então, a doutora Rafaela Marques está apresentando aqui essa estratégia importante no processo de alfabetização. Porque eu posso simplesmente fazer essa alfabetização como se a criança não estivesse ali. Não é? Não considero a criança, eu faço o meu trabalho, e o meu trabalho é cerrado em si mesmo. Essa é uma escolha que nós já vimos muito frequentemente na escola tradicional. Mas eu posso também fazer a alfabetização, que é a maneira certa de acolher o aluno, compreender o aluno, ter cumplicidade com ele. Eu acho que a alfabetização, sem essa cumplicidade, ela não funciona. E a professora Rafaela teve essa sacada muito interessante de começar um curso de alfabetização a partir desta abordagem do que seja infância e do que seja a criança. Nós pensamos, né, Rafael, a humanidade está aí, a gente pensa, a humanidade é uma coisa toda, é uma massa homogênea. Não. Da humanidade destaca essa dimensão que é a infância, os infantes, as crianças, que é o universo próprio, não é mesmo, Rafaela? Sim, é um universo próprio, mas que até hoje é silenciado. Né? A gente tem, sim, você falar, nossa, mas hoje tem muita coisa voltada para criança, tá? Muita coisa voltada para criança. Mas em que momentos a criança tem, por exemplo, participação social? Ou nós achamos que as crianças não querem participar? Querem. Se a gente abre uma votação em sala de aula, elas participam. Se nós perguntarmos o que elas acham da escola e o que elas acham que precisa melhorar, nós vamos ter respostas excelentes e com bastante propriedade. Então, elas participam? Participam. As famílias que permitem, os filhos ajudam a decidir os passeios, né? Os filhos já falam do que eles gostam, do que eles não gostam. E aí, esse meio termo, lógico, ele é mediado pelo adulto, óbvio, ele é muitas vezes conduzido pelo adulto, mas as crianças precisam sim ser ouvidas. E nós ainda temos um silenciamento social com relação às crianças. E esse silenciamento perpassa a escola, porque muitas vezes nós consideramos que as crianças estão ali
porque elas sabem menos, ou estão ali porque há a falta. Compreender a criança pelas lacunas é muito comum, ao invés de nós compreendermos as crianças por suas particularidades. Ou seja, elas não sabem menos, elas sabem coisas diferentes. Elas não sabem ainda o que não foi oportunizado a elas saber. A gente sabe, por exemplo, que as crianças se comunicam muito bem digitalmente, né? Muito bem digitalmente. Muito melhor do que a nossa geração, por exemplo. Porque foi oportunizado a elas nascer em um tempo em que tudo é touch, né? Então elas já conseguem até mesmo passar o dedinho ali, intuitivamente manusear objetos que a gente tem dificuldade, né? Mais do que dar voz às crianças, né? Tô até vendo uma aí da voz, a gente precisa ouvi-las, porque também é comum nós abrirmos algum momento de fala, e aí eu tô falando de uma prática de linguagem que é importantíssima e que a gente trabalha pouco, que é a oralidade. A gente dá o turno de fala, mas a gente não escuta. Por quê? Porque ouvir as crianças implica em acolher. E aí a gente também percebe a importância da oralidade no acolhimento. O acolhimento, na verdade, ele é semiótico. Eu acolho com o meu olhar, né? Um olhar carinhoso, um olhar receptivo, um olhar sorridente. Aquela ruguinha que faz aqui da máscara, que dá para saber que a gente está sorrindo mesmo de máscara. Isso é um acolhimento, né? Então eu tenho um acolhimento não verbal e eu tenho um acolhimento verbal, que é o meu tom de voz, que é uma faixa na minha sala de aula ou na frente da escola. Um seja bem-vindo, né? Então, olha o quanto os elementos linguísticos que estão amplamente envolvidos na alfabetização fazem parte desse momento de acolhimento, né? Esse momento de acolhimento já é, inclusive, riquíssimo para que nós possamos perceber o nosso ponto de partida, que é outro elemento muito importante a cada começo de ano, né? Eu saber em que ponto, em que pé, como estão os estudantes, eu realizar uma diagnose. Nesse acolhimento eu já consigo. Eu acolho também com uma história. Então eu envolvo também a literatura. As histórias são excelentes para acolhimento. Muitas vezes nos falta palavras que outras pessoas já disseram. E as histórias nada mais são do que isso. Por isso que a gente se identifica tanto com elas. As histórias trazem elementos comuns, sentimentos comuns socialmente, para que a gente possa ler, a nossa memória buscar lá no fundo como a gente internalizou e como a gente já viveu aqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas experiências, e aí a gente devolver isso para as crianças. Então, é muito significativo isso. E eu lembrei muito da nossa conversa, que foi uma das nossas primeiras conversas aqui na Rede Pedagógica, que você me lançou uma pergunta e foi na ponta da língua. Eu falei, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para alfabetizar é acolher, né? E aí, a partir daí, a gente continuou a nossa conversa e ficou marcado. E ali nasceu, viu, Rafaela, a nona semana Rede Pedagógica, as ideias vão aparecendo, as professoras também trazem, aportam suas contribuições, né? Realmente é maravilhoso. Os ganchos, né, que vão aparecendo Sim. ao longo dessa nossa formação em rede aqui na nona semana. E, Rafaela, você também acerta demais quando você traz Loris Malaguzzi para essa conversa inicial sobre alfabetização, porque você vai mostrar que o Loris Malaguzzi ele coloca no processo de educação da criança a importância de se destacar, de se ressaltar, de se observar aquilo que a criança quer, aquilo que a criança é e aquilo que interessa à criança, não é mesmo? Sim, inclusive em um dos vídeos do curso, né, eu conto um pouquinho, eu narro um pouquinho
da literatura, né? Ele é a questão mesmo de ouvir, ter ouvidos, né? Vários ouvidos. São muitas infâncias, então, inclusive, a gente utiliza até no plural, né? Não é infância, são infâncias, não é crianças, são crianças. Por quê? Porque a criança, óbvio, sofre influência do meio, influências temporais, influências comportamentais, influências sociais. Então, a criança do Brasil é diferente da criança de outro país, e muitas vezes a gente romantiza a infância de tal forma que a gente não percebe que ela somente é diferente. Não necessariamente é uma infância acabada, não necessariamente destruíram a infância. A gente só começa a enxergar a partir das nossas lentes, né? Como quase tudo, a gente enxerga a partir da nossa lente cultural. E muitas vezes a gente precisa tirar essas lentes culturais e pensar que a infância é uma fase da vida que vai sofrer totalmente a influência do meio, né? E eu trago muita literatura para o curso, muitos pensadores, muitas histórias, e eu conto essas histórias, né? Não sou contadora de histórias, tá, gente? Inclusive, eu não sou tão boa, mas eu gosto de exercitar, não tenho vergonha de exercitar. E essas histórias acabam conversando muito com a teoria. E aí, fazer esse exercício de articulação, para nós professores, é muito importante. Eu acho que o tempo todo a gente precisa estar exercitando e linkando determinadas literaturas, determinados textos à nossa prática pedagógica. Né? Você falou do Lino, né? Que ele falou pensar, amei essa questão de pensar o acolhimento como teoria, como prática, né, como uma tendência pedagógica. Não falo nem de método, que método para a gente tá meio que ultrapassado você falar em método, mas orientação pedagógica. Por que não pensar no acolhimento como uma orientação pedagógica? Tudo parte daí, porque a partir daí é que a minha interação vai acontecer com o estudante. E a aprendizagem dele está muito relacionada a essa interação. Né? A gente tem autores que não caducam, antigos, antiquérrimos, não caducam. Os novos a gente linka com eles e que falam disso. Como a afetividade é importante para a aprendizagem significativa. Como a gente aprende o que a gente aprende mais o que a gente tem interesse, a gente aprende mais quando a gente tem interesse, a gente vai aprender mais quando a gente tem relações interpessoais satisfatórias em sala de aula. Isso aí é essencial. Nossa, muito bacana, pessoal. Estamos aqui com a professora doutora Rafaela Marques, professora de alfabetização e letramento aqui na Rede Pedagógica, tem um curso maravilhoso, e está aqui hoje ministrando esse mini curso Alfabetização Acolhedora gratuitamente para vocês. Basta se inscrever em www.semanarede.com.br para você ter o certificado desta nona Semana Rede Pedagógica, que inclui esse curso aqui com a professora Rafaela Marques. Professor, e é muito interessante porque as pessoas muitas vezes acham que a noção de indivíduo, ela sempre existiu, né? E você traz essa questão do surgimento do indivíduo no contexto do liberalismo, né? De construir essa autonomia da pessoa. Mas chega um momento que os liberais pensam, eu só vou conseguir construir o sujeito, uma pessoa autônoma, se eu investir na infância dessa pessoa. Não adianta eu começar lá em cima, deixar essa fase da raiz, né, a parte fundamental, né, de lado. Eu preciso investir, então, no nascimento, no surgimento dessa pessoa adulta, mas desde lá do ventre, da infância, das fases iniciais. Não é mesmo, professora? Sim, é o que você falou, né? Desde o ventre, né? A gente começa a constituição do sujeito, do indivíduo, ali, né? E ele vai ser nada mais do que o produto desse meio, o produto das interações. O primeiro núcleo que ele vai participar é a família. Nós, como professores, sabemos o impacto da família nas crianças pequenas, quando elas chegam na escola.
né? A gente consegue, com o tempo, ir percebendo até como são essas dinâmicas familiares, e nós sabemos o quão importante é uma dinâmica familiar satisfatória. Depois a criança chega em outro núcleo social, que é a escola. Com certeza, inicialmente, ela vai trazer toda a bagagem familiar e vai trabalhar com o que ela tem, que é essa bagagem familiar, mas aí ela já vai atrelando outros elementos, né? A educação tem uma série de externalidades. E aí é muito interessante que hoje eu estava lendo sobre isso e estava lendo até, falando em neoliberalismo e etc., estava lendo uma coisa que vai nesse sentido, que estavam falando que os muito ricos acham que basta continuar tendo dinheiro para colocar os seus filhos, desde muito pequenos, em escolas de elite, em escolas bilíngues e etc., e ali ele salvou, né, o filho dele. Só que os muito ricos esquecem que a educação tem envolvida nela uma série de externalidades que a gente não controla. Então, as crianças vão conviver com outras crianças, as crianças vão conviver em outros ambientes, as crianças vão conviver com os próprios colegas de sala, ali naquela escola de estar melhor do bairro ou da cidade, que tem vivências diferentes dentro de casa. Quando a gente que basta eu mudar aqui o meu círculo, o meu metro quadrado, que eu garanti alguma coisa, não é verdade. Se eu tiver possibilidade de mudar além do meu metro quadrado, é importante que eu faça. Porque o meu filho vai conviver além desse metro quadrado. A escola nada mais é do que um cinturão social. Na escola, a gente mobiliza uma série de elementos, a gente mobiliza uma série de aspectos sociais em que a criança participa plenamente. Momentos como do lanche, momentos como uma palestra de alguém da área da saúde que sempre encontramos, que vai lá explicar alguma coisa, momentos como um passeio escolar. E aí me veio uma palavra que estou lendo aqui no chat. Essa socialização é uma externalidade, né? E essas externalidades não são controladas. Então, o que eu tenho que pensar? Fazer o máximo que eu puder no meu quintal, mas se eu puder ir no quintal vizinho, eu vou. Nós, professores, vamos em vários quintais. A gente tem muito vizinho para visitar. A gente visita muita gente, né? Dentro da nossa própria sala de aula. Então, a gente precisa fazer, porque depois eles vão estar linkados com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com a pessoa que a gente gosta muito. Enfim, eles vão estar aí no mundo. E aí a gente já não controla mais. Nossa, muito legal, gente. Realmente isso que a professora Rafaela Marques ressalta aqui é fundamental. Olha, muitos países já perceberam isso. Nós temos aqui, fazendo parte da rede pedagógica, por exemplo, o professor Niels Nielsen, que dá aula de inglês aqui na rede pedagógica, que é dinamarquês, né, que morou muito tempo na Suécia, e que é uma pessoa que foi educada, que conhece bem o sistema educacional desses países, né, que são exemplos de desenvolvimento social. E lá, nessa região, em outras regiões da Europa, nos Estados Unidos, o investimento na Coreia do Sul também, encontrei com uma professora da Coreia do Sul de educação infantil, não sabia disso, mas depois me disseram que a elite do magistério na Coreia do Sul são os professores da educação infantil. Exatamente. Também na França, não é, professora Rafaela? Então, já que é tão importante, tão fundamental a educação infantil, a formação inicial da pessoa, então eu vou favorecer, né, eu vou priorizar a educação das crianças pequenas. É isso mesmo, professora Rafaela? Sim, e a gente precisa pensar que a alfabetização é muito importante. Ela é como se fosse. É uma base, né, dessa grande pirâmide que envolve os outros elementos do conhecimento.
Uma criança que é bem alfabetizada, ou seja, lê textos com proficiência e escreve pequenos textos, provavelmente terá um percurso escolar mais tranquilo. Eu falo provavelmente porque nós temos outros fatores envolvidos nisso. Mas uma boa alfabetização é um ótimo ponto de partida, sobretudo para conhecimento de mundo, né? Se nós refletimos que as outras disciplinas irão envolver uma leitura, uma compreensão, né, uma interpretação, ou seja, o que ela vai fazer é ultrapassar os níveis de leitura que a gente inicia na alfabetização. Né? A gente começa ali da leitura objetiva. Vamos lá, vamos ler esse texto, vamos descobrir quem é o autor, está ali explícito, por isso leitura objetiva, vamos descobrir o título, vamos perceber os personagens. Mas depois a gente precisa fazer uma leitura mais adentrada. Aí a gente precisa ir para os outros elementos até chegar a uma leitura avaliativa, que é quando eu consigo extrapolar e dar a minha opinião. Essa leitura avaliativa, muitas vezes, ela não vem na alfabetização, ela não vem naqueles primeiros anos. Muitas vezes ela vai surgir lá no 5º ano, ela vai surgir no 6º ano, ela vai surgir na etapa final do ensino fundamental, que é uma etapa também muito importante, mas ela vai ter como base essa leitura objetiva que foi muito bem trabalhada na alfabetização, né? Leitura inferencial, a gente começa na alfabetização. Se a criança começa a inferir ali, seja coincidências entre dois textos, seja eu conseguir perceber que um texto é mais caricato que o outro, essas inferências mais simples, se a criança já sai com essas inferências mais simples da alfabetização, provavelmente ela vai cursar um ensino fundamental mais tranquilamente, ela vai cursar um ensino médio mais tranquilamente, porque o que essas etapas exigem dela nada mais é do que uma boa leitura e uma boa interpretação. A própria matemática é uma leitura e uma interpretação. Olha a importância, olha como é que é. É uma base assim, e é tão óbvio, né? No nosso país, nem tanto, né? Falando em políticas públicas educacionais. Mas o que esses outros países fizeram foi como se eles pegassem a máquina que é a educação e eles fossem tirando as engrenagens. E eles perceberam que tem uma engrenagem principal ali, algumas engrenagens principais, que começam a ser apertadas na alfabetização. São engrenagens. E essas engrenagens fazem com que o carro ande. Fazem com que ele se desenvolva. E a alfabetização é responsável por muito disso, né? Sobretudo por essas duas habilidades essenciais que a gente trabalha bastante, que é a questão da leitura e da escrita, que não caducam também, né? O que a gente tem é um aprimoramento, que hoje em dia se fala muito em multimodalidade, em semiótica, porque a vida nos apresenta outros textos. Mas o que a gente continua fazendo é lendo e interpretando, independente do suporte e independente do gênero textual. A gente continua lendo e interpretando. E isso a gente aprende, começa a fazer aonde? Na alfabetização. Muitas vezes já na educação infantil, dependendo da orientação pedagógica da escola ou da rede. É verdade, é verdade. Eu vi algumas pessoas comentando que não conseguiram fazer a inscrição. Gente, olha, quem não estiver conseguindo, manda um direct aqui no perfil da Rede Pedagógica mesmo, ou mande um e-mail para sac@redepedagógica.com.br que nós vamos te ajudar. Você não tem nenhum estresse com isso. Fique tranquilo, vamos nos concentrar aqui nessa live aula maravilhosa com a professora Rafaela, que esses detalhes operacionais serão resolvidos completamente. E, professora, realmente está colocando, né, a importância de fazer essa alfabetização acolhedora, tendo uma visão mais construtiva, mais realista do universo infantil, não é?
das potencialidades das infâncias, aí no plural, como você está colocando, né? E da grande oportunidade que é fazer uma educação infantil de qualidade. Porque se você perde, não dá para aquela criança a educação a que ela tem direito, com a qualidade a que ela tem direito, no momento certo, você perde a oportunidade, perde esse bônus aí, não é mesmo? Porque depois a pessoa atinge uma idade maior, fica mais difícil de aprender certas coisas e você vai acumulando problemas. É como, por exemplo, um médico. O médico tem um paciente, está tratando o paciente para cada estágio da doença, da enfermidade desse paciente, ele precisa ter uma abordagem. E se ele não faz a abordagem certa, pode ser que ele perca lá o paciente lá na frente. Não é mesmo, professora? Sim, acho que essa analogia ela cabe bem, né, para a educação. É como você mesmo colocou, tudo começa na educação infantil e muitas vezes até mesmo no maternal. Às vezes a gente acha que determinadas etapas não são importantes e elas são essenciais, né? Por exemplo, a forma como a criança pega no lápis, ela é desenvolvida, ela é modificada. Então, eu vou começar a pegar assim, né? Para só depois eu começar a pegar no lápis de forma correta. Como eu aprendo isso? Tendo um lápis na minha mão. Quem vai propiciar isso para mim, quem vai propiciar esse objeto? Muitas vezes a família, mas muitas vezes um professor em um maternal ou em uma educação infantil. Outros aspectos que são essenciais e que são importantes para uma boa alfabetização, né? E que muitas vezes a gente esquece, são as coordenações, né? Coordenação motora fina, coordenação motora grossa. E muitas, não, vou cortar papel. Hoje em dia precisa cortar papel. Sim, ainda precisa cortar papel, porque a gente ainda escreve. Mas e se eu for digitar tudo? Uma parte do seu cérebro, que é o da criança, no caso, né? Que nós já escrevemos até demais, a gente já está com bônus. Mas uma parte do cérebro da criança que diz respeito a isso não vai ser desenvolvido. Porque ele é desenvolvido quando ela escreve. E ainda tem a questão de ela começar muitas vezes com a letra bastão, mas eu desenvolver, por exemplo, a letra cursiva, porque é outra parte do meu cérebro. Então, a neurociência vai explicar que a criança precisa passar por todas essas etapas que começam na educação infantil, com cortar papel, com fazer bolinha, com brincar muito, com respeitar o limite de um círculo que esteja desenhado no chão, com brincar de roda. Tudo isso aí vai predizer também uma boa alfabetização, porque ela vai chegar lá já com algumas habilidades que são importantes, no mínimo apresentadas a ela, já não vai ser tão estranho, né? Então, é importante, é extremamente importante, e prediz a vida escolar toda dessa criança. Muitas vezes, a gente brinca, né, no primeiro ano, que a gente sabe as crianças que vêm da educação infantil. Não quer dizer que as outras não vão desenvolver hipótese nenhuma, né? Tem criança que se piscou, ela tá ali já disposta e está aprendendo. Mas já tem algumas características que essas crianças já vêm sabendo. E por que não? Por que não propiciar o acesso ao livro? E aí eu nem falo de alfabetizar, porque quando eu trato de alfabetização, eu trato de alfabetização do primeiro ano do ensino fundamental. Né? O meu lugar de fala é o ensino fundamental, não é a educação infantil. Porque para os documentos, né, o start é dado ali. Mas a gente sabe que uma série de coisas e de elementos essenciais começam a ser trabalhados lá na educação infantil a partir da escuta de histórias, muita escuta de histórias, a partir de muita rodinha e de muita rotina. E é essencial para o nosso trabalho nos anos iniciais, né? Então, tudo começa dali e vai crescendo. E aí a gente vai percebendo como a criança vai conseguir articular esse conhecimento prévio, essa bagagem que ela já traz, com o que a gente está apresentando para ela naquele momento. Muito bem, gente. Estamos aqui com Rafaela Marques, já chegando aqui ao final dessa live realmente maravilhosa.
Nós temos ainda uma videoaula, gente. Essa videoaula da professora Rafaela está maravilhosa também. Nós vamos até sugerir que vocês assistam, acessem essa videoaula depois de uma live que a Erika vai fazer daqui a pouco para realizar sorteios. Ou então amanhã, para não ficar muito tarde, sabemos que muitos trabalham pela manhã. Professora Rafaela, eu gostaria de lhe pedir 3 dicas práticas de alfabetização acolhedora. Eu acho que o tete-a-tete é essencial. Acho que está todo mundo com muita saudade ainda desse tete-a-tete e para as crianças pequenas precisa desse tete-a-tete. Então, o primeiro acolhimento para mim é o olhar, né? É a receptividade, é a criança saber que ali ela é protagonista, ela é importante, que ali junto com outras crianças ela vai viver muitos momentos maravilhosos. A escola prazerosa é uma escola em que a aprendizagem realmente ocorre de forma significativa, né? Aproveitar momentos de acolhimento para escuta. Eu acho que isso é o essencial. A gente precisa escutar as crianças, não só para trabalhar um aspecto que é fundamental e que é curricular, que é a oralidade. Claro que a gente aproveita, nós como professores, a gente pega gancho de tudo. Não adianta a gente fingir, tudo tem intencionalidade e a educação é feita com intencionalidade. Então, essa questão da escuta também, aproveitar o acolhimento para a escuta é essencial, porque nós não sabemos até que ponto essa criança é ouvida, né, em outros espaços, em outros âmbitos. E acredito que uma terceira parte é o envolvimento. Nós precisamos também acolher os pais. Nós não podemos esquecer que essa parceria é fundamental. Nós precisamos deles, nós lidamos com crianças pequenas, nós lidamos com crianças que ainda não têm uma autonomia. Então, realmente, se nós acolhermos os pais e tivermos os pais como aliados durante o ano, vocês podem ter certeza que o ano fica pelo menos 70% mais leve. Essa parceria é importante e ela dá resultado. Então, seriam essas 3 dicas: a escuta, o olhar e o acolhimento também aos pais. A gente está trabalhando com a integralidade. Sensacional, gente. Eu até sugiro que vocês compartilhem essa live, que vai ficar salva aqui no Instagram, no Facebook e também no canal da rede no YouTube. Compartilhe com uma colega que você tem, compartilhe com a professora, não é, de que você goste, porque realmente vai ser muito útil. É de graça, né, gente? Aqui não tem nada por trás disso, é só um interesse muito grande em realizar a melhor educação possível. E passou alguém aqui, viu, Rafaela, e fez uma proposta que eu não consegui pegar o nome da pessoa porque o Instagram subiu logo rapidamente e não deu. Mas ela queria que você falasse um pouquinho sobre o momento atual. Eu acho que esse ano vai ser muito mais desafiador do que o ano passado, sinceramente. A gente está saindo do ensino híbrido, né, remoto. Vou usar esses vários termos porque em cada região a gente sabe que nós temos pessoas aqui do Brasil inteiro e ainda até mesmo de fora do Brasil. Então nós tivemos em alguns locais híbrido, em alguns locais remoto. Não falo EAD para pequenos, tá? Não temos nem regulamentação para isso. Então pequenos não trabalham com educação à distância. Mas tivemos aí um misto de modalidades, né, de educação. Esse ano eu acredito que nós voltaremos com a presencialidade, né, em sua totalidade, e temos muitos desafios, sobretudo com crianças que estão vindo de casa, muitas vezes uma casa em que estavam isolados somente com as pessoas da família. Estamos vindo, vão crianças que são filhos únicos, crianças que moram somente com os avós, então crianças que desaprenderam a socializar. Eu acredito que além de nós termos que correr atrás de uma série de aspectos cognitivos que ficaram um pouquinho deixados de lado por conta de algo mais emergencial, além disso, além da mídia estar nos cobrando muito isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é: essas crianças precisam voltar a interagir o mais rápido possível com seus pais.
né? As crianças precisam participar de momentos na escola em que elas possam escutar as outras crianças, em que elas possam voltar a socializar com outras crianças, em que elas saiam um pouco da frente do aparato tecnológico que antes era nosso algoz e virou nosso aliado e a gente que pediu, epa, vamos para o computador, a aula agora é por ali. A gente precisa desatrelar um pouco e ensinar para elas novamente que a aula se faz no chão da escola, a aula se faz na rodinha. E esse vai ser um desafio, sobretudo de concentração, porque o tempo de tela é diferente do tempo real. E o nosso tempo real é longo, gente. É longo. Eu tô falando de Brasília, Distrito Federal, aqui nós temos 5 horas aula. Para uma criança que ficou em tela o ano passado quase todo, tendo 1 hora de aula, em tela ainda, 5 horas de aula num primeiro momento vai soar para alguns até mesmo massacrante, desconfortável. Então, a gente vai precisar mexer um pouco nesses costumes que não devem virar costumeiros. Eu vou falar uma coisa que eu já falei, eu não acredito em alfabetização à distância. Eu acredito que nós precisamos das crianças o mais próximo possível da gente. Então, eu dou aula para o ensino superior também. Eu percebi o impacto. Eu sou alfabetizadora e sou formadora de professores, trabalho com licenciatura. E eu percebi o impacto da pandemia em um e em outro. Com os pequenininhos, realmente é muito complicado. Com os maiores, é complicado também, mas nem tanto. Né? De toda forma, eu acredito na presencialidade. Muito bem, pessoal. Então estamos aqui chegando a esse final, mas não podemos encerrar sem uma foto aqui para ir para os stories, para a posteridade. Professora Rafaela, qual que é o seu Instagram? Me pergunto porque as pessoas, né, podem entrar em contato com você e também vão marcar você nos stories para nós fazermos uma festa e distribuição dessa imagem, para marcar aqui esse momento marcante não, esse momento especial, vou fazer redundância aqui, viu, Rafaela? Em que nós estamos aqui falando com você, que é uma das responsáveis pela inspiração desta 9ª Rede Pedagógica com o tema acolhimento. Meu Instagram é Prof. Rafaela Marques. Tem muito conteúdo lá, tá, gente? Assim, eu produzia muito mais, só que ano passado eu dei uma parada porque eu tive uma gravidez um pouco complicada, mas esse ano eu vou voltar a produzir, né? É o que eu trabalho, é o que eu faço, é o que eu amo. Então, é Prof. Rafaela Marques. Tem um curso na Rede Pedagógica de Alfabetização e Letramento, que é um curso feito com muito carinho, é um curso bem denso, bem bacana mesmo, com muita videoaula bacana e muito conteúdo. E foi um prazer falar aqui com vocês. Retornarei, com certeza. Sempre estou por aqui. Muito bem. Então, eu vou aqui desativar os comentários, tá? Quem quiser colocar a hashtag A Volta da Rodinha, né? A volta da rodinha, pode colocar. É isso aí. Vamos fazer então a nossa pose aqui, viu, Rafael? O pessoal tirar Sim. foto e nós vamos ficar aí bem na fita. É isso aí, pessoal. Olha, compartilhe nos stories aí então, professora Rafaela Marques. Olha, o curso dela é sensacional. E você já sabe que quem faz a Semana Rede Pedagógica ganha um cupom de R$ 150 para fazer um curso à escolha. Gente, eu vou recomendar aqui o curso da Rafaela Marques, tá? Alfabetização e Letramento, um curso sensacional. Olha só, já é bem baratinho na Rede Pedagógica, R$ 200. E com esse cupom você vai poder fazer esse curso que tem certificado de 60 horas e muito material por apenas R$ 50. Como é que você faz? Você pode acessar www.redepedagogica.com.br/promo e resgatar o seu cupom. Ou então mandar um e-mail para cap, C-A-P, C de casa, A de amor e P de palito, por exemplo, @redepedagogica.com.br e pedir o seu cupom.
tá? É só um curso, escolha bem, e escolhendo bem, eu tenho certeza que você vai escolher aí, talvez, o curso da professora Rafaela Marques. Tem outros cursos muito bons, mas quem escolher esse vai ter feito uma excelente escolha. Muito obrigado, viu, professora Rafaela? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima, gente. Então tá aí, Até. até aí. Daqui a pouquinho nós temos a Érica Radespiel fazendo o sorteio de kits de rede pedagógica. Você pode ainda se inscrever no sorteio indo em www.redepedagógica.com.br/sorteios. E amanhã nós temos aqui, gente, outra festa de aprendizagem com o professor José Pacheco, este mesmo dos livros que você estuda na Faculdade de Pedagogia. Ele que é da Escola da Ponte, né? Ele que começou esse movimento lá em Portugal, vai estar aqui amanhã com a gente falando de acolhimento e aprendizagem. Vai ser sensacional, não perca, a partir das 19 horas deste dia 27 de janeiro. Vai ser marcante. Grande abraço aqui para todos vocês que participaram. Agradeço muitíssimo aqui a participação da professora Rafaela Marques. Ela sempre dá show, né? Dá espetáculo aqui, sabe muito, sabe se expressar muito bem, tem muita bagagem. Olha, abraço aqui, olha, cumprimentos, beijos para vocês todas. Vou citar alguns nomes. Olha, Beth Maciel, Janaína.santos.332, Luciana Silva 1496, Maria Aires, Maria LC Aires, Lília também, Daniele Secato, ponto Secato, abraços, querida. Underline Mel com 2 S, também Consolinha com 2 As no final, grande abraço, beijo para você, Cinti também, Fabiane, underline 2 vezes, Rangel, Érica underline Bezerra, parabéns para você, viu, que está aí se aperfeiçoando, né, aprofundando seus conhecimentos em educação para poder fazer um trabalho melhor, para poder ajudar as crianças de uma forma mais efetiva. Grande abraço também para Araceli. Gente, eu até perguntei para ele, que é Araceli ou Araceli? Depois você tira essa dúvida aí para a gente, viu? Ontem foi sensacional você participando aqui da live na rede pedagógica com a Érica. Gente, nós ficamos realmente encantados aí com essa professora, a Araceli. Sensacional, trabalha com crianças especiais. Ela que é uma professora muito especial também. Wanda Guerra 2, Elisa.cristina.940, Jaci underline Viana 1, Rosa.santos.5249. Então, daqui a pouquinho a Érica vem com sorteio e estamos liberando agora no YouTube a videoaula da professora Rafaela Marques. Você pode fazer agora ou pode fazer depois. Não se inscreveu ainda na 9ª Semana Rede Pedagógica? Vá em www.redepedagogica.com.br e faça a sua inscrição. É 100% grátis e garante certificado de 120 horas. Olha, você pode também chamar ainda suas amigas, os seus amigos para participar da formação. Dá tempo de fazer porque o conteúdo fica todo gravado e disponível para você fazer durante um mês. Bacana demais, né, gente? E nós já avisamos que os certificados serão liberados a partir do dia 15 de fevereiro. Isso vai ser bem bacana para você ter mais tempo de revisar conteúdos, participar dos fóruns, e o seu certificado vai ter muito mais valor, porque vai ter um período maior expresso lá no seu certificado. Vai ser um curso aí de quase um mês. Bacana demais, gente. Então, forte abraço aí para vocês. Foi um prazer estar aqui. E amanhã a gente volta com o professor José Pacheco e daqui a pouco voltamos com Érica e sorteios. Tchau, pessoal!